Zelensky participa de cúpula de segurança na Espanha, consegue alguns bons equipamentos, principalmente de defesa aérea e de desminagem, dos espanhóis, mas ao mesmo tempo demonstra preocupação com a crise política americana e até mesmo porque o Joseph Borrell, responsável pela União Europeia, garante que vai continuar ajudando a Ucrânia, mas sem os Estados Unidos não consegue suprir a demanda por equipamentos e recursos herdado aí dos americanos. A gente tem também o pessoal Putin dando declarações super impactantes, mas eu diria que as principais. Uso de armas nucleares, vamos entender aqui exatamente como. As 6 armas indestrutíveis, segundo Putin, já estão praticamente prontas e dá como certa a derrota ucraniana, apresentando dados e falando que, na verdade, a Ucrânia que começou a guerra, a Rússia só está, entre aspas, terminando. Ao mesmo tempo, notícias sobre a transferência de bases militares para a Geórgia, numa região entre aspas, autônoma, que é a região da Abcásia, e também a gente tem a Eslováquia anunciando, depois da eleição do Robert Fico, que vai congelar o repasse de equipamentos para os ucranianos. Para finalizar, pessoal, discutir também um pouquinho sobre a questão da Armita Garavandi, que, para quem não sabe, é mais uma iraniana que foi, vamos colocar, violentada pela polícia da moralidade iraniana. Será uma nova Mahsa Amini? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira o curso completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades, link na descrição, pessoal, tá muito baratinho, você não vai se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal, que hoje tem bastante coisa pra gente discutir. Primeiro ponto, pessoal, que acho que é bem sensível, tá ligado, tá? A Rússia, ela fez um ataque gigantesco na região de Kharkiv. Na verdade, não foi a Rússia exatamente, mas foi um ataque que aconteceu na Ucrânia, que teve a morte de mais de 50 pessoas. Estão colocando, pessoal, como o segundo ou terceiro maior ataque da história dessa ofensiva russa. Perde, claro, em Mariupol, aquela questão, né, de mais de 300 mortes. Em Kramatorsk, está mais ou menos parecido com essa região de Kharkiv, ou seja, o segundo ou terceiro pior ataque desde o início da guerra. Professor, mas se alguém atacou a Ucrânia, claramente foi a Rússia. Então, muito possivelmente sim. E o próprio Zelensky, não o Zelensky, né, mas o Ministério da Defesa garantiu, pessoal, que aparentemente foi com a utilização de mísseis Iskander, ou seja, mísseis russos. Mas, como a Rússia ainda não confirmou, né, eu sempre trago aqui a informação, mas assim, dos dois lados aqui para vocês. Muito possivelmente foi, tá? Mas já tiveram outros casos em que houve até acusações da Ucrânia, só que na verdade foram defesas antiaéreas da Ucrânia que acabaram falhando e pegaram em posições ucranianas. Como, por exemplo, já foi confirmado no caso da Polônia, em que a Ucrânia acusou a Rússia de ter feito um ataque pegado no território polonês, quando na verdade foi uma defesa antiaérea ucraniana, tá certo, que se defendendo de um ataque russo, que pegou no território polonês. Mas enfim, tá? Muito possivelmente foram os russos que fizeram esse ataque. Enquanto Zelensky estava numa cúpula de segurança da Espanha, o que aliás até serviu de mais engajamento, retórica, para ele conseguir mais equipamentos. Poxa, tá vendo o que os russos fazem contra a gente? Eles alegam que eles estão atacando só posições militares, mas isso não é verdade. Eles estão ferindo, inclusive, civis, tá? Pois bem, pessoal, ele estava na Espanha, né? Inclusive se reuniu também com o Pedro Sánchez, atual primeiro-ministro do país. E o Pedro Sánchez, ele garantiu mais ajuda espanhola para os ucranianos. Garantiu, por exemplo, o sistema Patriot, que é um sistema de defesa super importante para a Ucrânia, e 6 sistemas antigos de mísseis antiaéreos Hawk, tá? São antigos, mas, segundo os espanhóis, bastante eficientes. O Zelensky, claro, pessoal, ficou bem feliz com isso. Existem outras lideranças europeias que aparentemente, pessoal, confirmaram que vão continuar ajudando os ucranianos, tá? Isso é fato. Só que demonstrando algumas preocupações. De novo, né? Eu leio, pessoal, mídias do mundo inteiro, assim, eu diria para vocês. Por grande parte das mídias estão colocando que a crise política nos Estados Unidos, com a saída do Kevin McCarthy, com a possível entrada de um republicano, talvez que pregue mais austeridade, menos ajuda ao território ucraniano, isso pode comprometer os Estados Unidos. A Ucrânia, perdão. O Zelensky, pessoal, ele garantiu, tá? A gente tem plena certeza que os Estados Unidos é um país de instituições fortes, que vai continuar ajudando os ucranianos e por aí vai. Mas eu não sei se isso é bem verdade, tá? O Trump, por exemplo, uma das coisas que ele tá batendo muito é que o Biden só liga para a questão ucraniana, mas não pensa, por exemplo, nas fronteiras entre México e Estados Unidos. Ou seja, estaria mais preocupado com as fronteiras da Ucrânia do que com as fronteiras americanas, dos Estados Unidos.
Então, vem crescendo, né? Pô, saiu uma pesquisa, por exemplo, que cerca de 45% da população acha que os recursos que foram empregados na Ucrânia foram recursos ineficientes. Isso já chega a praticamente metade da população. Pô, em período eleitoral, pessoal, com crise econômica surgindo e tal, isso pode ficar cada vez mais forte. E o Borrell, né, como eu falei para vocês, pessoal, ele garantiu. Olha, a União Europeia, ela vai fazer de tudo para continuar ajudando a Ucrânia. Mas saibam que sem os Estados Unidos, a gente não consegue suprir a demanda deles. A gente está falando do maior poderio bélico, econômico e militar do mundo, sem a ajuda dos americanos. Lembrando que por enquanto está acontecendo, tá? Mas sem a ajuda futura dos Estados Unidos, a Ucrânia vai ficar comprometida. E entende que isso serve para embalar até outros países da União Europeia? Pô, realmente, hein? Se os americanos não ajudam, o que adianta eu ajudar? Isso pode acabar causando até o efeito dominó de desmotivação geral. Lembrando que o próprio Pentágono garante que, apesar desse orçamento provisório de 45 dias não garantir uma ajuda para os ucranianos, eles ainda têm pouco menos de 2 bilhões de sobra, entre aspas, para fazer as ajudas, mesmo sem o novo pacote. E os Estados Unidos, por exemplo, aprovaram hoje o repasse de armas e munições, na escala de milhares de armas e milhares de munições, importante para os ucranianos, que foram confiscados dos iranianos quando eles estavam mandando lá para a guerra civil do Iêmen, que é uma guerra por procuração entre a Arábia Saudita, que apoia o Hadi, e os Houthis, que são apoiados pelos iranianos, tá? Os americanos confiscaram e mandaram para os ucranianos nesse momento. E aí, pessoal, será que a Europa vai continuar ajudando os ucranianos? Deixa aí nos comentários. O Putin também, pessoal, participou de uma conferência, que ele deu uma entrevista bem longa, inclusive, tá? Separei os melhores momentos aqui para vocês. Um dos pontos mais importantes, né, dessa entrevista, desse pronunciamento que ele fez, tá ligado à questão do uso do emprego de armas nucleares. Ele garantiu primeiro, tá, que nada muda, a Rússia não utilizará armas nucleares, mas ao mesmo tempo também garantiu que ele pode voltar atrás na ratificação do Tratado de Proibição completa de testes nucleares. Esse é um tratado que foi firmado em 1996 por 44 países, só que a gente teve 8 que assinaram, mas não exatamente ratificaram. E um desses 8 é os Estados Unidos. Então o que o Putin fala? Olha, se os americanos não fazem parte, por que a Rússia ratificaria e corroboraria com esse tipo de tratado que só prejudica e tira a nossa autonomia? Inclusive ele garantiu, tá, que alguns testes nucleares podem acontecer, mas tudo para fins de dissuasão, ou seja, segundo palavras do Putin, claro, tá? Ele não quer usar armas nucleares no território ucraniano. E inclusive garantiu, pessoal, que as suas 6 armas indestrutíveis, segundo Putin, tá? Que são o Zircon, o Kinzhal, o Sarmat, o Poseidon, agora o Burevestnik, e também uma arma laser, que ninguém sabe também quais são os grandes detalhes sobre ela, estão praticamente prontos. Ou seja, são armas que o Ocidente não conseguiria paralisar. Essa nova arma, pessoal, esse Burevestnik, supostamente, tá, seria mais ou menos como se fosse um míssil, que ele não tem exatamente um alcance definido. Ele funciona mais ou menos como um drone, que a qualquer momento ele pode ser utilizado e ele é indestrutível. Nenhum tipo de defesa aérea conseguiria pegar ele. Pessoal, de novo, né? Se isso é verdade ou não, a gente não sabe exatamente. O Sarmat também é considerado como indestrutível, o Poseidon, o Zircon, enfim, né? Então existem vários armamentos que a Rússia ela vem utilizando. Sobre a questão nuclear, vai lembrar, pessoal, que recentemente a gente teve, por exemplo, a Margarita Simonian, que é a diretora de uma estatal, uma TV estatal russa, uma mídia russa, né? Garantindo, pessoal, que a Rússia deveria explodir armas nucleares na Sibéria como uma forma de dissuasão, porque a OTAN vem fazendo exercícios militares, vem promovendo repasse de armas para os Bálticos, para a Polônia, então seria uma forma da Rússia provar o seu valor. O Putin falou que isso poderia acontecer, mas também não deu maiores confirmações. Então ficou naquela meia assim, entendeu? Olha, cuidado que a gente pode fazer testes nucleares e ignorar qualquer tipo de resolução internacional. Deixou bem claro também, pessoal, que foi a Ucrânia que começou a guerra e que a Rússia só está acabando com ela, segundo Putin, tá? Esse conflito começou quando teve um golpe ucraniano em 2014, a gente já falou sobre tudo isso aqui no canal, né? Não vou falar de novo, pessoal, muito repetitivo, mas é questão do Euromaidan,
protestos em favor da entrada da Ucrânia para a União Europeia, uma aproximação com o Ocidente, a destituição do presidente que não queria que isso acontecesse, foi considerado como um golpe por parte da Rússia. E, de fato, foi uma espécie de revolução colorida, porque contou sim, galera, com apoio, com influência, financiamento dos países ocidentais para que isso acontecesse, tá? Então ele fala que ali foi quando começou a guerra porque colocou os russos em risco. Ele falou, gente, eu não preciso expandir meu território, a Rússia já é o maior território do mundo. Então ele falou que é uma briga não por um território, mas pela formação de uma nova ordem mundial, de um novo momento mundial. Deixando bem claro, pessoal, que isso é bastante retórica dele, tá? É também uma guerra territorial, não dá para você ser inocente. A Crimeia tem o porto de Sevastopol, conecta com o Mar Negro. Todas as posições, pessoal, que foram invadidas, Kherson, Lugansk, Zaporizhia, enfim, né, Donetsk, são regiões que têm um solo riquíssimo, 15% da produção de grãos e cereais do mundo e até uma das maiores usinas nucleares, a maior usina nuclear, né, do continente europeu, que é a usina de Zaporizhia. Então ele está usando uma retórica muito mais de geopolítica e proteção dos russos, mas a gente sabe, né, que tem muita coisa por trás, tanto do lado ucraniano como também do lado russo. E também, galera, garantiu, tá, dentre outras questões, que ele prega uma mudança nessa governança internacional. Citou inclusive o Brasil, tá? Falou que Brasil, África do Sul e Índia merecem ter mais voz na geopolítica internacional e por isso vai aprovar uma mudança no Conselho de Segurança da ONU. Sobre a guerra com a Ucrânia, ele deixou bem claro que não existe mais guerra, que a Ucrânia já perdeu, que a contraofensiva foi um grande fracasso e que, na verdade, o movimento contrário está acontecendo. A Rússia está expandindo seus territórios. Segundo ele, conseguiu avanços na casa de 1,6 quilômetros só nas últimas semanas. E se for pegar, pessoal, de equipamentos destruídos, a gente está falando, né, não equipamentos, claro, mas de 90 mil soldados, segundo Putin, 550 blindados e mais de 1.900 veículos, todos eles cedidos pelo Ocidente ou ucranianos que foram destruídos, não no total da guerra, mas desde junho, no início da contra-ofensiva. Ou seja, o Putin encara como um grande fracasso. De fato, Edgar, novamente, tá? Talento, na minha concepção, está avançando menos do que se gostaria. Se você chama isso de fracasso ou não, pessoal, deixa aí nos comentários. E, para finalizar, pessoal, ele falou também sobre a questão de encontrar fragmentos de granada no avião do Prigozhin. Coisa estranha, né? Lembrando, pessoal, que o Prigozhin, liderança do grupo Wagner, caiu, ou entre aspas, foi caído, né, do avião, depois de ter realizado o motim, tudo que a gente já sabe. Então ele deu a entender que foi algum tipo de ataque e não um acidente que aconteceu contra o avião. E falou também, galera, da questão da proteção da Rússia, mostrando que não só os russos da Rússia, mas os russos que vivem em outros países estão ameaçados. E até por isso, ele vai expandir e vai colocar bases militares na Geórgia. A Geórgia, em 2008, passou por um processo mais ou menos parecido com o que a Ucrânia em 2013 e 2014. A Geórgia também demonstrou intenções de se aproximar do Ocidente, quando a Rússia percebeu que os russos ali estavam em risco, né, enfim, tal, e fez incursões na Abcásia e na Ossétia do Sul. Só que, no caso, não anexou esses territórios, deixou eles como independentes, mas nomeando governos pró-russo. Segundo a Rússia, esses dois territórios também estão sendo ameaçados com ataques, e que a Geórgia, inclusive, está indo num caminho perigoso, bem parecido com a Armênia, inclusive, tá? Segundo Putin, claro. O Pashinyan, primeiro-ministro, depois de assinar o Tribunal Penal Internacional e reconhecer o Putin como um criminoso de guerra, se encontrou com Zelensky. Pois é, pessoal, na Espanha, tá? Então, olha, a Rússia perdeu, de fato, a Armênia. Mas, né, nessa tentativa, pessoal, nessa expansão, nessa independência da Abcásia e da Ossétia do Sul, a Rússia garantiu que vai colocar bases na Abcásia para defender não só a Rússia, mas também como território da Geórgia. E Geórgia está indo por um caminho perigoso. A Eslováquia, pessoal, lembrando, né? Recentemente tivemos eleições. O Robert Fico, ele venceu com 22, aproximadamente, por cento dos votos, o que lhe garante 42 cadeiras das 150 disponíveis no parlamento. Então ele não é o atual primeiro-ministro. Ele vai ter 2 semanas para conseguir formar o seu governo. E talvez, claro, né, galera, sistema parlamentarista, para você conquistar o apoio de um partido, você tem que fazer concessões para aquele partido. Então não sei se todo o seu programa de governo vai ser o que ele vai de fato fazer enquanto primeiro-ministro. Tem que agradar outros partidos. Mas ele, enquanto primeiro-ministro, deixou bem claro, tá? Que uma das suas principais propostas era o não auxílio mais à Ucrânia. Lembrando que a Eslováquia
é importante para a treinagem de militares, para a desminagem de campos também, e para o repasse principalmente de caças, os poucos, né, MiG-29, que foram repassados para os ucranianos. A atual presidente do país garantiu que ela continua apoiando a Ucrânia, mas que ela entende que foi eleito um governo, ou pelo menos um governo que vai tentar se formar nas 2 próximas semanas, que é mais anti-Ucrânia. Então não faria sentido a presidência aceitar, já que o primeiro-ministro possivelmente não concorda com essas ideias. E para finalizar, pessoal, também, notícias importantes sobre Armita Garavandi. Para quem não sabe, né, ela é uma garota de 16 anos, pessoal, 16 anos, do Irã, que ela estava, segundo... Pessoal, é tudo muito preliminar, tá? Então eu tô passando as informações que foram saindo, tudo vai ser apurado com mais detalhes no futuro, talvez até traga com mais detalhes no vídeo de amanhã. Mas é uma garota que ela foi espancada pela polícia da moralidade iraniana, porque ela estaria usando novamente o hijab de maneira errada. E aí ela não morreu, mas ela está em um estado bem grave no hospital, tá? Ah, professor, foi isso que aconteceu mesmo? Pô, você tem vídeo ali dela sendo arrancada do metrô, tal, essas coisas. Então, possivelmente sim. Mas, de novo, a apuração vai vir e eu repasso aqui para vocês. O caso da Mahsa Amini, que faz praticamente um ano, inclusive, foi muito parecido, né? Era uma digital influencer que tirava fotos, algumas delas aparecendo partezinha do cabelo. Pode perceber que a minha também tá aparecendo aqui, ó. Ah, vocês acharam que não tinha dado certo o implante, né? Pode falar, ó. Tá começando a nascer aqui, ó. Tá. Voltando. E aí, dessa partezinha, né? Aparecia a polícia da moralidade, foi lá, prendeu ela e de repente ela apareceu morta. A polícia fala que ela teve um ataque cardíaco, mas claro, né? Que possivelmente foram maus tratos. E aí começaram manifestações em plena Copa do Mundo, esportistas e tal. Isso causou, assim, um grave problema social no Irã. Pode ser, galera, que novamente essa morte por parte da moralidade por um uso, entre aspas, errado de uma vestimenta islâmica cause novas manifestações no Irã. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.